Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso. Me chamo Rogério Lima e aqui nós conversamos assuntos relacionados a BIM e outras tecnologias. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever, compartilhar com seus amigos e também comentar aqui sobre o que você achou do episódio, o que você gostaria de ouvir também mais nesse nosso canal. Hoje vamos tratar de um tema que, por sinal, já tratei em outros vídeos aqui, que é o tema do metaverso e da realidade virtual. E para isso, nós temos dois grandes convidados. Nós temos o Renan Galvão, que é engenheiro civil, entusiasta de inovação e atua como professor da pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia. Além disso, faz parte do Comitê de Inovação do Grupo Calas, onde trabalha para identificar oportunidades de melhoria e implementações de soluções mais eficazes. Também tem experiência de implementação de BIM desde 2011. Muito obrigado, Renan, por ter aceitado aqui nosso convite. Obrigado a você, Rogério. Estou sempre aqui à disposição. Obrigado. E no outro corner, no outro lado, nós temos Marcelo Franco, engenheiro de produção, diretor de novos negócios da Supervis, que é uma empresa inovadora que desenvolve tecnologias que possibilitam a colaboração imersiva em tempo real dentro de gêmeos digitais e modelos 3D. Obrigadão, Marcelo, por ter aceitado aí nosso convite. Valeu, obrigado, Rogério. É corner, mas a gente não tá lutando aqui, né? Exatamente. Parceiro aqui. Iniciando aqui nossa conversa, como eu falei, vamos comentar sobre a questão do metaverso, inicialmente. E tem um vídeo aqui no canal, que é uma palestra que dei há um ano atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez um ano e meio atrás, onde eu explicava com mais detalhes o que é o metaverso e quais as possibilidades dele dentro do universo de BIM. Então convido vocês que não assistiram, possam, depois deste vídeo aqui, ir lá também neste vídeo, que é o primeiro vídeo do nosso canal, foi um piloto grande que a gente fez, que é esta palestra sobre metaverso, para entender um pouco melhor o que é isto. Mas, para já, dou um grande spoiler para começar a nossa conversa sobre qual é o conceito de metaverso. Segundo Matthew Ball, metaverso é uma rede passiva e interoperável de mundos virtuais renderizados em tempo real, que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários, com senso de presença individual e onde dados relacionados à identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e pagamentos existem de forma contínua. Tentando explicar um pouco mais o que é esse conceito, o Matthew Ball nos traz a ideia de que o metaverso é um ambiente imersivo, que é uma espécie de evolução da internet tal qual conhecemos hoje, onde você vai ter um número ilimitado de usuários e que esses usuários vão experimentar este mundo, esse ambiente de imersão, de uma forma síncrona e persistente. E aqui eu deixo uma observação muito interessante sobre este conceito de metaverso. Você estando lá ou não, a vida dentro do metaverso continua. É diferente de um game. O game você pausa ou sai, depois quando você volta você pode continuar dali. Ou no máximo você volta àquela fase onde você estava. Na ideia de metaverso não é assim. A história continua, a vida lá dentro continua, tá? E aí alguns dizem que isto vai ser um problema, né, no sentido de neste mundo, onde você pode, de certa forma, criar a sua identidade, criar as coisas que você gosta, criar o ambiente onde você vai viver e até criar sua aparência, será que a pessoa não vai querer viver mais lá do que aqui? Há uma discussão em torno disso. Tanto é um ambiente síncrono e persistente, e lá você tem o senso de presença individual. Então, a partir de avatares, você é um ser ali dentro, e há uma ligação direta entre o ambiente virtual e o ambiente real. Então, questões como identidade, pagamentos, então toda essa questão ligada ao campo comercial, também ela é muito forte e é possível e é viável via moedas digitais, como por exemplo Bitcoin, tá?
Então, esse contexto é o que nos apresenta o Matthew Ball. Já existem algumas coisas nessa linha? Sim, não na sua totalidade, porque tudo isso é muito novo, não na sua totalidade, mas já existe bastante coisa rodando parcialmente dentro desse universo enorme que ele apresenta para a gente, mas já há alguma coisa. E sobre esta alguma coisa, nós vamos começar a conversar aqui. E aí eu puxo a conversa aqui para os nossos convidados, o Renan e o Marcelo, perguntando o seguinte: no ano passado, mais precisamente no final do ano retrasado, no final de 2021, quando o Mark Zuckerberg anuncia lá a mudança do nome da Facebook para Meta, começa um grande hype nessa história de metaverso, né? E aconteceu um negócio engraçado comigo, que foi o seguinte: eu li um artigo sobre metaverso muito antes dessa apresentação do Zuckerberg e achei aquilo fantástico. Quando li, lembro muito bem que à noite eu ia dar aula e cheguei para os alunos super empolgados, dizendo, gente, tem um negócio assim, assim, assado, e vendi a ideia toda, assim, muito antes de Zuckerberg falar qualquer coisa. E alguns alunos que às vezes eu ainda cruzo, né, desta época, ele disse, é mesmo, professor, me lembro que você falou disso. Digo, pois é. E eu já vi ali muita oportunidade, muitas coisas que a gente poderia explorar dentro desse contexto. Oportunidade no bom sentido, né, e exploração também no bom sentido. Sentido do ensino, no sentido também dos negócios, né? E pronto, ele veio, fez esse anúncio, jogou a bomba, criou-se um hype gigantesco e aos poucos aquilo foi desaparecendo. Esse grande hype foi desaparecendo. As pessoas que comentam sobre isso começaram a desaparecer, as empresas que estavam ali, a venda de produtos começou um pouco a se calar, começou-se a ouvir que o Facebook demitiu não sei quantas pessoas do setor que tratava deste assunto, que a Microsoft também fez o mesmo, e aí a coisa começou a esfriar. Foi quando veio também o outro grande hype que estamos hoje vivendo, que é da inteligência artificial. E parece que jogou uma pá de cal em cima. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o metaverso já morreu antes de nascer? Marcelo. Tá, vou começar aqui então. Não, eu acho que ele não morreu, eu acho que ele tá só começando, né? É normal a gente ver essa curva de ansiedade das pessoas, qualquer inovação a gente já viu essa curva que começa assim, depois ela reduz e aí ela começa a realmente crescer de uma forma mais sustentável, né? Digamos assim, pro futuro. Bom, eu não tenho como dizer que o metaverso morreu, porque a gente também vem fazendo isso muito antes do Zuckerberg trazer esse conceito à tona. A gente sempre chamou de reuniões imersivas, então no começo até facilitou para explicar, não, é como se fosse um metaverso. E eu acho que não morreu na sua totalidade. Eu, na minha opinião, acho que esse cunho social do metaverso, de você realmente ter essa segunda vida, né, acontecendo no paralelo, eu acho que é a parte mais delicada disso tudo, eu acho que é o que tem menos, assim, talvez a gente não esteja aqui para ver isso acontecendo no futuro, mas eu acho que isso é o que está mais distante. Então eu acho que o metaverso sim, ele existe, os conceitos disso, se você conseguir aplicar ele para a realidade, que é o que a gente, né, vem desenvolvendo por aqui, e aí sim ele tem um grande valor, porque daí você consegue trazer esse conceito do senso de presença no mundo virtual, cada um estando num corner aí do mundo, ou estando em algum canto, mas estando presente, né, com o senso de presença, com a individualidade, dentro de um outro ambiente digital, para poder realmente colaborar em prol de alguma coisa, para poder realmente trazer soluções aplicáveis para o mundo real. Então, acho que está só começando ainda e a gente sente isso aqui também, a gente ainda está educando muita gente sobre esses conceitos de reuniões imersivas, colaboração e metaverso em si. Maravilha. Renan, qual é a sua opinião? Como eu comecei a usar até com o Supervis, na época foi antes do Zuckerberg anunciar, antes da gente chamar de metaverso, a gente sempre tem um olhar de inovação que agrega valor. E o que agregou valor para as empresas, não tenho dúvidas que não morreu, e outras coisas ainda estão num campo de estudo, num campo de experimentação, né? Então todo esse campo de experimentação é algo que ele vai ficar indo, que apresentam diversas dificuldades, no sentido de dificuldades técnicas de internet que não comporta, às vezes o computador, às vezes é um pouco mais inacessível. Eu nunca vi, por exemplo, uma live do YouTube que a gente tem 500 mil pessoas olhando ao mesmo tempo, numa sala no metaverso, eu nunca vi mais de 50 pessoas, 60 pessoas ali dentro,
ou até, ou até um pouco mais, né? De um espaço que a gente criou, eu consigo colocar 40 pessoas ali dentro, já ficou um pouco difícil, deu uma travada, a internet já não contribui nesse sentido. Mas num ponto que agrega valor para o dia a dia, hoje eu faço reuniões com, com 17, com 20 pessoas ali dentro e funciona super bem e tem agregado valor. Inclusive, a gente fez alguns estudos do quanto isso para a gente, até unindo com o BIM, a gente vai detalhar um pouco mais para frente, o quanto isso fez a gente antecipar decisões e deixar de gastar na obra, em retrabalhos e tudo isso. Então, eu acho que ele vai agregando valor e o que faz sentido, assim, você vai trazer, você entende por que que você quer fazer isso, o que que você quer extrair dali e começa a fazer para você não sair atirando para todo lado sem saber qual o objetivo. Não é gastar dinheiro à toa mesmo, ou até só se for num campo de estudo e tudo que pode fazer um pouco mais de sentido. Concordo com a posição também de vocês, e em especial no que diz o Marcelo, que é natural esse hype acontecer e depois normalizar, né? Isso acontece com tudo. E a gente vê também que pessoas foram especular rapidamente nesse espaço, compraram, por exemplo, terrenos virtuais e gastaram imenso para fazer isto, e a coisa começou a ficar mais barata, começou a ter ali uma calmaria. Isso acontece no mercado financeiro, acontece em todo canto. Entretanto, isso também é um reflexo de que há ainda algumas coisas a vencer. E aí eu pego um pouco da fala do Renan. A gente tem ainda algumas questões tecnológicas para ajustar, concorda? Teria alguma coisa que tu podes pontuar para a gente, Marcelo, de questões do ponto de vista mais tecnológico que tu julgas que são desafios ainda a serem transpostos? Sim, com certeza. Eu acho que é o que a gente enfrenta no dia a dia aqui. Acho que uma das expectativas que ainda a gente não conseguiu atingir é você poder ter a mesma capacidade que você tem num computador, num celular, num aparelho móvel, que hoje todo mundo tem um celular no bolso, tudo acontece no telefone. Eu nunca sei onde está minha carteira, porque tudo está no telefone, documento e cartão de crédito e tudo mais. E os celulares hoje, por mais tecnológico que seja, ele ainda sofre para rodar tudo que você precisa rodar para ter um metaverso funcional rodando, com streaming de reunião, voz, webcam e né, falando mais tecnicamente no back-end ali, você sincroniza posição das pessoas, você tem que saber onde todo mundo está, a visão do ambiente 3D também, quanto maior o modelo, mais difícil é você carregar ele. Então, e tudo isso atrelado ao desafio de ser na web. Então, você não quer ter um aplicativo, uma aplicação, rodando tudo isso onde todo mundo tem que ter aquela aplicação. Não, para ser democrático, ele tem que ser na web. Então, mais um desafio, porque você depende também do navegador que você está utilizando. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, tecnológica, dessa questão de levar isso para o mobile, né, para o aparelho, para o celular. A questão também, que foi como a gente começou nos óculos VR, eu ainda acho que é algo que vai demorar muito para que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de tecnologia, e cada vez mais o hardware vai evoluir, então você vai comprar um, vai estar defasado, daqui a um ano você vai ter que comprar outro, então eu acho que não dá para ficar na dependência também do hardware do VR, né? Tem que ficar de algo, por isso que eu falei tanto da web na última fala, para você poder ter isso com qualquer pessoa ter acesso. A internet também, então acho que o 5G eu acho que vai resolver isso, então né, já está na iminência aí de ser expandido, então acho que o 5G já dá uma boa resolvida nessa questão de transferência de dados, acho que isso logo mais já não vai ser um problema tecnológico. E a questão de compatibilidade, como você falou no começo, que a expectativa é que o metaverso seja algo único, né? Você falando do social. Mas para a gente também que desenvolve a tecnologia, eu preciso adaptar a minha tecnologia para várias bibliotecas de programação. Então você tem N bibliotecas de programação, da Autodesk, da Trimble, da Babylon, e cada vez vão surgindo mais. E tudo isso tem que ser adaptável. Então, esse é um desafio mais de compatibilidade, digamos assim. Então, acho que são essas frentes aí que a gente precisa resolver no futuro para democratizar esse acesso. Em BIM a gente diz o termo de interoperabilidade, né? De fazer com que toda essa informação transite em diversos sistemas, que é também no nível de metaverso um problemaço, como você mesmo colocou, um problema muito grande. E, Renan, há uma situação que o hype nos ajuda, que é tornar aquele conceito conhecido por muitos, né?
Eu lembro que quando eu comecei a falar de BIM, ainda era uma coisa muito lá atrás, ainda, como a gente diz, tudo isso era mato. Era difícil a gente comentar com alguém sobre os benefícios, etc., porque a pessoa não fazia a menor ideia do que era isso. Eu falava de BIM e a pessoa achava que era um software, ou sei lá, né? Então teria que catequizar a pessoa inicialmente do que é aquilo, para depois começar a falar dos benefícios e como a gente poderia trabalhar com isso. O hype ajuda a encurtar isto, né? Em fazer com que um maior número de pessoas já saiba, pelo menos de uma forma superficial, mas saiba o que é aquilo. Você sente isso também? Você acha que isso impactou de alguma forma positivamente no que vocês fazem na Calas? A gente teve, até mesmo dentro da Calas, algumas ondas do uso de metaverso. Eu tive uma onda muito impulsionada pela pandemia na época, lá 2019, início de 2020, que a gente tinha uma necessidade de ir para a obra validar um ponto, né, que era um procedimento padrão, que ia todo mundo, ia 20 pessoas lá na obra com o projetista, com o pessoal de obra para poder visualizar, e a gente não podia fazer isso, então a gente, junto com o Supervis, trouxe as reuniões imersivas e virtualmente todo mundo visitava a obra e caminhava e fazia essas validações. Nesse ponto, o pessoal não entendia o que estava acontecendo, mas gostava, mas entendia que fazia sentido, que ia para frente. Quando começou a surgir o hype do metaverso, eu comecei a ser cobrado até pela diretoria, pelo pessoal, quero metaverso, quero isso, quero aquilo, porque eles viam muito de que outras construtoras ou até mesmo outras incorporadoras falavam que estavam fazendo metaverso, estavam fazendo isso, estavam fazendo aquilo, e no final das contas, você ia lá no stand, tinha um joguinho de VR que a pessoa ficava com o negócio, mas não tinha nada a ver com o produto, não tinha nada a ver com o negócio. Então eu falo, gente, vocês estão vendo que isso aqui é só um hype para chamar atenção, é um óculos virtual, mas não tem ninguém na sala, é só você, então não sei se eu posso chamar de metaverso, se não posso. Então acabou até confundindo um pouco o público para poder usar como ferramenta de marketing. E aí começou a estreitar, começou a trazer outras empresas a avançar um pouco nisso, e aí foi quando o hype começou a descer, né? Então hoje a gente tem lançado nossos empreendimentos com um espaço virtual no metaverso, principalmente olhando para a parte comercial, as áreas comuns dos empreendimentos, que é o que você não consegue colocar no stand, justamente para resolver essa dor. Então o ponto principal foi resolver a dor e usa no metaverso para os corretores conhecer, para democratizar essa informação que, para quem é leigo, olhar as plantas, olhar as imagens, você acaba não tendo tanta noção. Então, isso ajudou por um lado, atrapalhou quando tinha demais, então a gente fica nessa balança, né? O professor Silvio Meira diz que toda inovação vem para resolver um problema, mas inevitavelmente ela cria novos. É basicamente isso que você está dizendo, né? Você realmente ajuda muito, e o aspecto da comunicação é o que eu acho fantástico, você explicar para aquele que não é da nossa área o que você está propondo ou vendendo, como uma ferramenta de imersão é espetáculo, não tem muita dúvida depois que a pessoa está ali dentro, né? Mas, por outro lado, também traz imensos problemas, isso é bem natural. Você consegue identificar, Marcelo, dentro do universo onde você está inserido, já algum, por assim dizer, um cheiro de problemas que começam a surgir, seja por uma má utilização ou por uma má compreensão do que é isto, seja porque é algo inevitável da própria inovação? Putz, eu acho que é mais essa questão mesmo das pessoas se adaptarem ao uso, sabe? As pessoas acham que vão poder fazer tudo lá dentro, até essas que o Renan comentou do VR, não, quero que meu avatar dance aqui, enfim, acho que isso não é, né? Isso, às vezes as pessoas esperam isso, mas não é necessidade né, que a gente precisa chegar. Então, o principal desafio hoje eu acho que não são os problemas que a gente está criando, ainda é a interoperabilidade, como você usou o termo em BIM, entre tudo isso. Então é um problema, não é o problema do usuário final, porque querendo ou não, a gente não tem muitos usuários finais ainda utilizando, de fato, para a gente conseguir ter uma visão de todos os problemas. Os que surgem, que são eventualmente alguma dificuldade de utilização, a gente consegue resolver, até de forma rápida, mas quando isso pegar uma escala absurda, acho que a gente vai começar a identificar novos problemas de pessoas que usam. Algo que eu imagino, que até eu já ouvi, pessoas que têm labirintite não conseguem usar um óculos VR, por exemplo.
Então você não consegue incluir tudo. Como é que você vai resolver isso, né? E realmente acho que ninguém tem a resposta ainda para esse problema. Mas acho que os problemas hoje são muito mais. Os problemas que a gente está criando ainda são muito do lado B2B, do lado né, de você. Como você viabiliza isso para que as pessoas tenham acesso e, óbvio, utilizando ferramentas que elas já utilizam, né? Acho que a gente depois cobra um pouco mais disso mais para frente, mas acho que os problemas hoje estão muito mais em viabilização da tecnologia do que, de fato, no uso do usuário final. A gente chegou a um consenso aqui entre nós que não morreu. A gente chegou a um consenso também que existem desafios. E esses desafios, uma vez plantados, a gente vai poder fazer a coisa rodar. Não vai ser da noite para o dia, como é óbvio, né? Mas vai continuar a rodar como está e vai crescendo gradativamente. Eu queria perguntar a vocês, uma vez que isso não morreu e que, obviamente, tem um conjunto de oportunidades e de vantagens, quais que vocês acham super interessante de ser colocado agora aqui na mesa para que o investidor ou o cliente ou mesmo quem vai à procura de um produto possa agarrar nisto e dizer, poxa, eu vou investir ou então eu vou utilizar esse recurso? Quais são as principais vantagens que vocês podem listar aqui para a gente? Bom, Renan, eu vou dar umas vantagens gerais e eu acho que você pode trazer a forma mais prática aplicada a BIM, né? Porque acho que você tem aí alguns casos legais para a gente explorar. Na minha visão, é essa questão de você evitar custos de deslocamento, de viagens e produtividade mesmo, né? Você consegue economizar muito tempo você utilizando esse tipo de ferramenta para você poder trazer as discussões para uma visão virtual. Enfim, acho que o Renan vai poder explorar um pouco mais até dessas questões realmente de custo mesmo, né? O que isso gera de economia para a obra, por exemplo. E eu acho que também outras frentes que ainda não são exploradas. Por exemplo, com o metaverso, eu tenho casos aqui de construtoras a estudos de cena de crime. Então, você consegue trazer uma polícia especializada para o estudo de algum crime que aconteceu de forma virtual ou de forma instantânea, imediata. Então, você consegue trazer e dar acessibilidade a um espaço para muitas pessoas que, de repente, não iam acessar. Da mesma forma, para você rodar, por exemplo, uma plataforma BIM, hoje, vocês sabem dizer isso muito mais do que eu, até plataformas de colaboração em 3D, como elas são caras ou como elas são pesadas. Se você traz isso para a web, também você democratiza o acesso. Às vezes aquela pessoa que não tem uma licença, ela consegue colaborar ali dentro. E expandindo um pouco mais ainda, você tem oportunidades, por exemplo, de geração de novas receitas. Por exemplo, para você fazer visitas guiadas de museus. Você pode fazer isso virtualmente. Eu tenho um caso aqui de um cliente que tem a Meca capturada em 3D e ele vende tickets online para que as pessoas façam uma visita com um especialista ao local. Então, é uma fonte de receita nova. Talvez alguém nunca possa ir para lá fisicamente, mas ela consegue, dessa forma, visitar o espaço, conhecer e debater sobre isso. Então, a gente vai começar a descobrir ainda mais oportunidades que investidores e pessoas vão procurar, e hoje é mais ou menos esse cheiro, essa sensação que a gente tem. Queria pegar esse gancho até do museu, que é uma das coisas que eu gosto muito da ideia. Nem tanto o técnico é a parte do meu dia a dia, mas o que eu olho assim depois é um pouco desse compartilhamento de cultura e você deixar isso acessível, né? Então eu acho que num primeiro momento você conseguir democratizar a cultura que você quer passar dentro de um espaço é muito interessante. Então você conseguir trazer um espaço imersivo dentro de um museu. Eu já vi espaços dentro de comunidades aqui no Brasil, um pessoal da favela que quer mostrar sua cultura, que quer gritar isso para fora e conseguir mostrar. São espaços incríveis. Eu tenho espaços até interativos, você consegue ver dentro da cidade, dentro de Nova York, dentro de tudo, o pessoal andando e criando minigames lá dentro para poder interagir, poder fazer isso. Eu acho que essa oportunidade de você conseguir compartilhar a cultura é um campo que está sendo um pouco explorado, mas eu acho que ainda na construção a gente está usando pouco, né? Eu estou pensando, até fiz algumas provocações internas aqui no escritório para a equipe de marketing, falando, gente, vamos criar um dia específico alinhado, vou fazer um dia de consciência da causa, alguma coisa, para ver os espaços, para ver tudo isso, mostrar a cultura da Callas para quem está comprando, para quem quer fazer. Então, eu acho que você tem grandes oportunidades nesse sentido.
e que podem democratizar assim bem para poder fazer isso. Olhando para o lado técnico, eu acho que é muito interessante porque a gente, no setor da construção civil, pelo menos aqui a gente tem diferentes formações para executar a mesma coisa, né? Então eu vou ter tanto o pessoal que é engenheiro, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, eu também vou ter na outra ponta uma equipe de campo que eu nem sempre tenho uma formação completa e nem sempre consegue fazer, mas é ele que vai interpretar o seu projeto e colocar a mão na massa para construir, né? Então, o que a gente conseguiu usar e que foi uma grande vantagem foi trazer todo mundo para o mesmo espaço antes de ser construído para poder tirar as dúvidas e o cara falar, nossa, aquela planta que eu vi em 2D é isso aqui. Então, todo mundo junto desse espaço, o cara falava, a gente nas reuniões que a gente fazia, que a gente faz, a gente traz equipe de campo no sentido de mestre de obra, ou até encarregado de instaladora, projetista, e a equipe de engenharia de escritório dentro do mesmo espaço para eles validarem e falarem, eu consigo construir assim. Ou eles falam, não, esse ponto aqui eu não tenho espaço para poder colocar, não consigo passar a mão ali para poder fazer alguma coisa, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Aí o projetista vem falando. Então eu acho que ele tem esse grande papel de unir, dentro da nossa área é muito difícil isso, né? A gente está acostumado com BIM e acha que todo mundo bate o olho na planta e consegue ver o modelo 3D. Só que não, né? Então, ele traz muito disso e aí, voltando um pouquinho da dificuldade, muitas vezes essa dificuldade de ter isso no computador é muito difícil. Você ter na web facilita muito, mas muito isso, né? O pessoal cada vez mais vem pedindo isso. Hoje em dia, a gente não faz o que a gente chama nossa validação de apartamento modelo no metaverso ali. Nosso diretor, que nem queria saber de BIM 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu comecei a implantar lá, ele já reclama, fala, cadê a validação, né? Cadê? Eu preciso ver isso para poder dar isso, né? Ele pergunta, quando tem um problema na obra, ele pergunta, como é que estava na validação lá do apartamento modelo, né? Então, para quem nem queria saber de BIM, porque não, o cara já tem 40 anos de carreira, tudo, não vai reaprender tudo de novo, é um que cobra porque ele sentiu que tem acesso a essa informação e consegue fazer. Então, eu acho que ele pode democratizar, ele pode trazer essas grandes vantagens e tem essas duas vertentes. Um lado, um viés mais técnico, um viés mais cultural. E quando a gente conseguir unir as duas coisas, aí que a coisa vai rodar bem mais para frente, né? Vai rodar muito bem. Um lado muito difícil da inovação é justamente a mudança de comportamento, né? Mas ao mesmo tempo é o lado mais bacana, é o lado onde realmente gera impacto. É quando ela provoca essa mudança de comportamento, né? É difícil, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Vamos dizer assim. É o lado que realmente a gente tem que enfrentar e que é onde a gente vai tirar mais frutos. E falando de frutos, Renan, qual é, na prática, a utilização que vocês fazem aí na Calas de recursos ligados à realidade virtual, ligado a esse ambiente também que a gente está falando de imersão? Bom, a gente tem 3 momentos principais que a gente usa, né? Um primeiro momento, pensando na linha do empreendimento. Quando eu vou lançar, agora a gente cria um espaço mais realista até, um espaço das áreas comuns dos empreendimentos e coloca numa sala lá no metaverso para os corretores conseguirem explicar para as pessoas, para o pessoal conseguir entrar. É o que você falou, a sala fica viva lá, fica acontecendo. Se alguém tiver lá dentro, tiver uma pessoa lá ou não tiver ninguém, continua lá a sala acontecendo com o vídeo passando e com tudo isso, tá? Depois disso, o projeto vem se desenvolvendo e aí a gente tem um momento de validação de projeto antes de começar a construir, né? Nesse momento a gente pega o modelo, a gente joga lá dentro do Supervis e traz todo mundo que é envolvido no projeto para dentro daquele espaço. Ele tem uma integração com o Ford, então a gente consegue levar um modelo federado que fez no Navisworks para ficar mais leve, ou até mesmo o modelo do Revit lá dentro, e todo mundo caminha lá e vai comentando e avisando, ó, tem um apontamento aqui, um apontamento ali, e a gente arruma o projeto isso antes de executar. Depois que a gente está no momento de obra, aí a gente tem já a validação do que foi construído, né? Essa validação do que foi construído é uma integração também do Supervis junto com o tour virtual da Matterport,
que nesse tour virtual eu consigo trazer todo mundo para caminhar pelo que foi construído na obra. E lá a gente já coloca todas as medidas para a equipe conseguir conferir se o projeto foi seguido na obra. Eu coloco prints do projeto também pelo Matterport, para eles conseguirem visualizar e conseguir fazer isso. Isso, nessa etapa, eu tenho 2 caminhos para seguir, um caminho com imagem 360 e um caminho com o tour de Matterport. Aí vai depender um pouco do meu público, no sentido de, se eu vou colocar um diretor ou um mestre de obra que não consegue manipular, que é super simples, clicando no chão, mas às vezes ele não consegue, eu uso as imagens 360, que são imagens estáticas, e o cara só clica com o mouse e olha para o lado e tá todo mundo no mesmo 360 ali, a gente vai migrando de cena por cena, né? Ou se não, eu vou pelo Matterport mesmo, onde eu consigo navegar e trazer todo mundo, e isso vira um documento, isso vira uma validação. Então, esses 3 momentos são momentos super importantes para a gente, que tem usos totalmente diferentes, né? Então, são usos que são bem diferentes, e a gente, para você ter uma ideia, a gente hoje faz por ano média de 18 a 20 empreendimentos dessa forma. Então, todos os empreendimentos, até mesmo os que não têm BIM, a gente modela internamente na construtora, porque alguns dos processos nessa fase de transição, alguns projetos foram contratados em BIM e outros não. Os que foram contratados em BIM, a gente só faz o modelo federado, joga na plataforma e todo mundo acessa, e a gente faz aquele pega para capar lá dentro de reunião e essa reunião de compatibilização. E o outro que não foi, a gente preferiu modelar internamente para todo mundo entender e todo mundo participar dessa validação, né? Então, nisso dá em torno de 18 empreendimentos por ano que a gente valida dentro dessa plataforma. E vocês fazem toda essa parte VR interno ou é contratado, uma empresa externa? A gente modela internamente, tá? Foi um processo muito grande de aprendizado, porque no início levava para modelar um pavimento tipo, né? Eu modelo as unidades, eu tenho 2 a 3 tipologias por pavimento. Eu levava cerca de uma semana e meia para modelar, e hoje em dia a minha equipe está fazendo em 2 dias e meio, 2 pessoas, porque já sabe como que é. Eu já criei muitas padronizações de projeto. Isso é um ganho que é muito difícil de mensurar, né? Mas com essa validação, todo mundo olhando, a gente começou a criar algumas padronizações. O meu shaft, independente se meu apartamento é alto padrão ou se meu apartamento ele é mais popular, eu vou ter tijolo em cima de tijolo, eu coloco drywall, tudo, mas eu consegui criar padrões de distribuição de pontos, consegui criar padrões de shaft, padrões disso. Então o pessoal vai montando isso junto com o projeto e fazendo. Então eu cresci de 2 semanas modelando para 2 dias e meio, né? Então hoje é bem mais acessível e bem mais rápido, né? Então sempre que precisa, a equipe está pronta lá para modelar e fazer e vai. Então tem uma curva de aprendizado grande nisso. E vamos deixar um pouco mais palpável nisso, né? A gente teve um estudo em 2021 de 18 empreendimentos que a gente fez no ano, e viu os apontamentos que foram resolvidos antes de começar a obra, e fez um estudo para calcular quanto que seria se não tivesse feito essa validação e fosse na obra ter esse retrabalho. E nisso a gente, junto com a equipe de orçamento da empresa e tudo, viu que se fosse lá no início da obra eu já tivesse feito um apartamento e tivesse que validar isso, tivesse que quebrar e mudar ponto de lugar, fazer furo em viga, fazer essas coisas, todos esses problemas, a gente teria gastado mais de 2 milhões nesses empreendimentos, né? Então a gente fez com isso, tudo que esses 300 apontamentos em todos os apartamentos que teriam, todas as repetições, isso contando no primeiro pavimento ali, eu teria gastado esses 2 milhões. Aí com isso a gente foi um pouco além, usou a lei do 5, né, da regra de Sitter, para poder fazer uma projeção, e se fosse no final da obra que eu tivesse que arrumar todos os pontinhos ali, e se fosse depois que tivesse entregue. Então fez essa projeção que se eu tivesse lá com o pessoal entregue, eu tivesse que mudar, fazer furo em viga, com o cara com a marcenaria e tudo, o custo disso seria mais de 56 milhões, né? Então isso pra gente foi um ganho muito palpável, e é nesse ponto que eu falo, a gente precisa trazer inovação, precisa saber medir essa inovação para você poder provar por que você está investindo. Eu investi no ano 500 mil reais em software, equipamento, pessoas, para poder fazer isso acontecer, mas foi os 500 mil reais que me deu esse retorno de 400%, né, os 2 milhões que
eu deixei de gastar isso no primeiro ano. Agora as licenças, os computadores já estão comprados, a equipe já está fazendo mais rápido. Então, a cada vez eu vou melhorando esse número de retorno sobre investimento para eu poder investir em outras coisas e trazer outros benefícios. Muito bom. E o case de vocês nos ajuda também, Renan, a convencer outros, né? Porque era sempre uma maior dificuldade para o gestor, dono de construtora principalmente, de ver, mas isso vai me dar quanto de economia? Isso vai me dar quanto de retorno? Qual vai ser o ROI disto? E como a coisa estava muito no começo, a gente tinha poucos dados sobre isso. Agora que a gente tem mais pessoas usando, mais empresas colocando isso em prática, esses dados começam a aparecer, né? Isso. E aí a gente já ouve uma construtora dizer um número, já ouve você trazer outro número, isso vai nos dando mais força, né? Nos dando um arsenal de justificativas para aquilo que nós já sabemos que traz como retorno, mas que normalmente o dono da construtora ou o gestor quer fatos reais, ele quer números, né? Então esses números começam a aparecer e isso é muito bom, bacana mesmo, parabéns. Eles sabem muito bem quanto gasta, eles sabem muito bem qual que é a conta que vem no final do mês. Exato. Mas é o que a gente estava falando, se ele soubesse quanto ele está gastando por causa de uma improdutividade, o que ele está gastando de retrabalho, ou o que a gente fez, o quanto ele deixou de gastar por causa disso, né? Que é um número muito, deixou de gastar isso, não é que ele economizou, ele só deixou de gastar porque, sinceramente, a gente está fazendo o que eu fui contratado para fazer, que é deixar o negócio, mas eu consegui medir, ó, com essa contratação, com esse investimento, ele deixou de gastar esse valor, né? Aí fica bem mais atrativo e foi um trabalho de uma equipe grande para conseguir chegar nisso, para conseguir entender esse valor. Ele envolveu várias áreas, envolveu áreas de suprimentos, de orçamento, tudo, mas foi bem interessante. Muito Até bom, parabéns. Pode fazer falar, um comentário aqui, Rogério, só para quem quiser ter mais, porque esse case eu fico fascinado com esse case, foi um dos primeiros cases que a gente fez aqui no Supervise, parceria com o Grupo Calas, para entender realmente o real benefício. E para a gente foi muito gratificante ver o tamanho do benefício que isso traz, né? E tem um vídeo publicado lá no canal da Supervise, no YouTube, que é um bate-papo também que eu fiz com o Renan e a Ana, que tocaram o projeto, que a gente cobre mais detalhes aí de todo esse processo. Então, de repente, como aqui a gente está falando mais por cima, se alguém quiser saber mais detalhes, o vídeo está lá publicado no canal lá do Supervise no YouTube. E o mais legal é que eu conheci o Supervise pelo Instagram. Eu tava mexendo no Instagram, aí eu vi o Supervise, eu falei, como assim? O que é esse negócio aqui? Eu pesquiso todo dia inovação, pesquiso um monte de coisa e fui impactado por um negócio que não parecia, né? Mas foi bem interessante. É um case assim que hoje eu sou fã. A gente não usa só o Supervise como uma solução, mas eu sou fã do pessoal do desenvolvimento. A gente tem uma parceria muito boa nesse sentido. O Marcelo sempre disposto a resolver. Eu boto até aqui o adesivo do fone. Que legal, muito bom. E Marcelo, agora no contexto lá do Supervise, conta pra gente um pouco o que é exatamente essa solução, que empresa é a Supervise, o que é essa solução que vocês trazem para o mercado. Claro. Bom, acho que eu vou compartilhar a tela, mostrar o site aqui até para ajudar o entendimento. Então, a gente começou com isso que o Renan comentou, que é uma aplicação web, que é o que eles utilizam, então onde a gente viabiliza o encontro imersivo, né, de pessoas em diferentes tipos de modelos 3D, sejam eles modelos criados em Autodesk, por exemplo, a gente tem integração com Autodesk, então são mais de 60 formatos de arquivo que você pode subir, fotos 360, os tours Matterport e modelos Sketchfab, que é uma outra biblioteca de modelos 3D. E aí, através da aplicação web, que a gente vai mostrar aqui em breve, a gente começou a perceber essa necessidade de colaboração remota, que as pessoas viam a vantagem, e a gente tem tudo que você espera de uma videoconferência. Então, você pode compartilhar a tela, você pode ter uma reunião com até 16 pessoas com avatares, você pode gravar a reunião, tudo isso, só que com algumas funcionalidades a mais, né, como o modo seguir, que você pode guiar uma pessoa, você pode trocar o modelo durante uma reunião e colaborar lá dentro. O que aconteceu com esse decorrer, e até com muitas trocas que a gente teve com o Renan também, inclusive, é que eles tinham necessidade, como usuário final, de ter as funcionalidades do Supervise agregadas a outras soluções. Então, como Constructeam, Construflow, outras ferramentas que eles já usam no dia a dia,
para poder fazer, né, apontamentos, né, apontar incompatibilidades no projeto, criar tarefas, enfim. E a partir desse momento, a gente decidiu ir para o lado da inovação aberta. Então, a gente envelopou tudo que a gente fez no Supervis em algo chamado SDK, que é Software Development Kit. Então, é basicamente como se você estivesse montando um Lego e você pode comprar uma caixinha de Lego à parte para poder incrementar o teu projeto. Então, como a gente percebeu que a tecnologia era muito poderosa e a gente era muito aberto a essa questão de colaboração entre empresas, a gente passou a oferecer a tecnologia como um serviço web para essas empresas que as construtoras, incorporadoras já utilizam, né? Então, desde Autodesk até Leica, Matterport, Constructinho, a gente, né, isso é bem recente, né? A gente acabou de lançar o SDK aí tem 3 meses e tem sido muito gratificante, assim, porque a pessoa que está do lado da empresa, ela tem a vantagem de não gastar muito tempo e desenvolvimento interno em algo que não é o foco, né, da empresa, e ela consegue fazer quase um plug and play ali para começar a rodar isso como funcionalidade dentro da solução. Agrega valor, melhora a experiência do usuário dela, e o Renan, como usuário final, tem a facilidade de ter tudo integrado num lugar só. Não precisa ter vários contratos, várias contratações, várias assinaturas, e ele tem o melhor dos dois mundos num lugar só. Então, assim que a gente começou, esse é o estágio que a gente está hoje. A solução web, né, que a gente vai mostrar, ela existe e a gente está agora bem voltado no SDK, que cada vez mais a gente traz novas integrações. Então aqui eu vou entrar na reunião também para a gente dar uma olhada e a gente vai estar sem câmera, né, porque a gente está já colaborando com a câmera ligada aqui no Zoom, então por conta disso as câmeras vão ficar aqui desligadas. E aí aqui, ó, o modelinho leve aqui do Renan, né, federado. Então você vê que mesmo um prédio inteiro ele carrega, né, no web pra gente aqui, óbvio, né, que às vezes ele leva um tempo, mas a gente está aqui como se encontrando aqui dentro do projeto. Então você viu, eu clico aqui eu consigo clicar aqui no avatar para poder encontrar vocês, e agora o Renan, né, tá aqui junto com a gente, ó, eu vejo ele aqui e ele tá andando livremente. Então aqui você navega como você navega normal num projeto Autodesk, vocês estão habituados, e a gente consegue colaborar aqui dentro. Então aqui, né, todas as funcionalidades que a gente espera de uma reunião. Eu, como sou membro aqui do Workspace também do Renan, ó, eu posso pegar o host para mim. Então agora eu sou o host da reunião. E de repente eu quero ir, não sei, para dentro desse cômodo aqui, por exemplo. Então eu venho aqui para dentro desse apartamento e eu quero que vocês venham até mim. Eu posso pegar aqui e ligar, por exemplo, o follow. E mesmo vocês não sabendo navegar ou não conhecendo o empreendimento, vocês já estão aqui junto comigo dentro do espaço para a gente poder fazer algum debate, alguma discussão aqui dentro. Isso é uma das coisas que eu acho que democratiza bem, porque nem todo mundo consegue manipular um modelo, né? Então você conseguir explicar, seguir tudo é uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Sim. Então agora a gente vai para uma captura Matterport, né? Até para deixar todo mundo na mesma página. O Matterport é uma câmera que faz captura de realidade. Então você consegue capturar um empreendimento que está pronto, né, que está algum espaço pronto, como o grupo Calas usa para visualização da obra, né, em andamento, ou depois de entregue, ou até para demonstração do decorado. Então aqui, claro, a navegação aqui já é bem mais leve, a gente está falando de um arquivo muito mais leve, e aí a gente consegue se encontrar aqui dentro do espaço. Então acho que está carregando aí para vocês o tour, estou vendo aqui no Rogério. A ideia desse daí também é com a obra entregue. Hoje a gente faz as reuniões de entrega de empreendimento de forma virtual. Então, isso foi uma prática que veio a partir da pandemia, onde estava todo mundo isolado, não podia trazer todo mundo para o mesmo espaço, mas a gente faz isso como um ponto de documentação, para o síndico ter esse material e tudo como foi entregue, e também para todo mundo conseguir acessar e andar pelo mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então esse é um empreendimento que foi entregue, já está pronto, essa é uma captura do que já está pronto. Tá. Então aqui, a gente está visitando. Então acho que isso demonstra bem o que a gente falou até aqui, dessa questão de você poder realmente estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? A gente está aqui discutindo dentro do espaço, colaborando. Claro que aqui a gente está demonstrando, né, de uma forma bem lúcida, mas o Renan tem reuniões de 1 hora, 2 horas dentro de todos esses espaços, com times multifuncionais, discutindo aqui os detalhes do que for preciso aqui dentro do espaço, né? Então aqui
Deixa eu até soltar o follow aqui para vocês poderem encaminhar. Mas é por aí, é assim que funciona, é assim que a gente viabiliza isso hoje. E até deixar aqui, ó, quem acessar o site do Supervise, nessa aba de demos, é onde a gente deixa algumas demonstrações do que já foi construído com o nosso SDK. Então, qualquer pessoa consegue acessar aqui, né, óbvio, né, tem a parte técnica que os desenvolvedores conseguem baixar a documentação, enfim, mas qualquer pessoa consegue clicar nesses botõezinhos aqui de ver demo para poder fazer uma reunião do teu lado e realmente experienciar, ver como isso funciona. E aqui com várias possibilidades, aqui desde avatares, walking avatars, que a gente fala que é o avatar de corpo inteiro, até outros tipos de modelo e como cada funcionalidade atua dentro do nosso SDK aqui. Marcelo, vocês estão no mercado há quanto tempo já? A Supervise existe desde final de 2019. Os primeiros anos foram muito voltados para desenvolvimento de produto. Então, foi uma necessidade interna do nosso CEO, da outra empresa que ele tem. Então, ele viu essa necessidade de acompanhamento de um projeto que eles estavam fazendo em outro país. E ele falou, putz, por que a gente tem que ficar viajando para lá se a gente pode ter uma foto 360 todo dia do espaço? E aí surgiu o Supervise. Então, desde 2019, a gente vem trabalhando em estabilizar cada vez mais a conexão, deixar o acesso mais leve e criando novas funcionalidades. E realmente a gente começou a desbravar o mercado, digamos assim, desde 2020, porque querendo ou não, óbvio, a pandemia teve todos os seus malefícios, teve todos, que a gente não gosta de lembrar, mas ela forçou o trabalho remoto, então ela acabou forçando um pouco essa necessidade de você conseguir criar outras formas de colaboração. E foi aí que a gente começou realmente a entrar mais no mercado e aí testar vários tipos de approaches, de mercados diferentes, e até chegar onde a gente está hoje, que é nessa ideia de viabilizar isso para qualquer aplicação web. Então, qualquer aplicação web consegue trazer um momento multiplayer e colaboração para dentro da solução para oferecer isso como funcionalidade para os usuários. Tá, muito legal. Hoje vocês estão focando muito do SDK, como você havia comentado, e isso vai integrar com várias outras plataformas. Você já tem, e que possa dizer, obviamente, a gente sabe que às vezes tem coisas que não podem ser ditas, mas você já tem alguma de exemplo, assim, que possa compartilhar conosco? A gente tem um exemplo, inclusive, que esse vídeo também está no nosso canal lá no YouTube, que a nossa primeira integração da SDK foi com o Matterport. Então, tem uma empresa que chama MP Skin, que é uma empresa italiana, se não me engano. Ela atua na Europa inteira, mas o fundador ele é italiano. E basicamente, eles têm o Tour Matterport com camadas adicionais de conteúdo. E foi muito bacana que quando eles viram essa funcionalidade, eles falaram, putz, o Matterport por si só é uma ferramenta de marketing muito boa, mas é uma navegação assíncrona. A pessoa está lá dentro e você não sabe quem está lá dentro que ele está visitando. E transformar isso numa ferramenta de apresentação, de colaboração, com visitas síncronas, foi o que realmente fez muito sentido para eles. Então, esse vídeo está lá, se está divulgado, pode assistir como foi feito e tudo mais. E a gente tem outras que estão, realmente eu não posso entrar em detalhes, mas aí a gente já expandiu. A gente tem empresas já trabalhando com a integração que a gente saiu para a Autodesk, para a integração com o Three.js. Three.js é uma biblioteca de desenvolvimento em 3D, JavaScript. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas é uma biblioteca muito utilizada para você criar esses ambientes 3D. E a forma como a gente fez, você não precisa necessariamente desses plugins que a gente fala. Eles são opcionais, porque a gente já sabe o caminho das pedras, então a gente facilita a integração, mas não é necessário. Então a gente tem uma empresa que está integrando com o Unreal Engine. O Unreal Engine é uma forma de você criar ambientes super realistas e renderizados, que é da indústria dos games, e que está sendo agora começando a ser utilizada para arquitetura, para engenharia, para você criar esses mundos super realistas dentro da web. Então a gente tem uma empresa que já está trabalhando, já conseguiu integrar, já está rodando testes. Então para você validar, por exemplo, uma laje de escritório. Você está vendendo uma laje de escritório de um edifício, sei lá, em Nova York. E você quer mostrar aquela laje, como que ela ficaria para um escritório de advocacia, como que ela ficaria para um escritório de arquitetura. Enfim, você consegue simular isso tudo na web e fazer a apresentação, a prospecção, como se a pessoa estivesse lá. Então, e no Unreal fica assim, é impressionante o nível de realidade que dá para chegar. Então, aos poucos a gente está, óbvio, criando novos cases. Como eu falei, a SDK é super recente, leva um tempo para as pessoas desenvolverem, criarem as soluções, mas sempre que a gente consegue, a gente publica novas
novas use cases, novas formas que as pessoas estão utilizando e como foi a integração e para que serve a solução, né? Óbvio, né? Nunca fugindo dessa funcionalidade de fato, qual a funcionalidade final das reuniões imersivas. Ah, legal. O link para esses vídeos que o Marcelo comentou vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão poder também ir lá no canal da Superviso, vasculhar, ver o que eles estão fazendo, tá bem? Marcelo, além do SDK, que vai fazer essa integração com outras plataformas, vocês ainda também atendem diretamente o consumidor final? Diretamente Sim. uma empresa que queira, por exemplo, implementar, ela não é desenvolvedora, ela só quer colocar no seu pool de soluções? Vocês também oferecem esse serviço? Oferece, ele ainda tá vivo ainda tá a todo vapor. É que a gente é startup, então a gente tem que escolher realmente o que a gente está focando. Então, mas aqui no site, aqui embaixo, no final do site, tem a nossa página. O nome da solução chama Instant Meeting. Então, clicando aqui no link, a pessoa tem acesso ao trial, né? A gente tem 14 dias gratuitos para teste da ferramenta. É baseado em licenças de usuário e o Renan sabe, não é nada exorbitante, não é nada caro, é super acessível, porque a gente quer que mais pessoas usem, mais pessoas explorem as possibilidades. Então aqui tem todas as informações. Aqui a pessoa consegue criar essa conta. Se for Matterport, ela copia o link, cola para o Supervise, em questão de 1 minuto ela já está fazendo uma reunião com outras pessoas lá dentro. Então não é complexo, é super fácil de utilizar, democrático, a gente tenta deixar o mais simples possível, mais funcional. Então aqui tem tudo que a gente falou, os detalhes que a gente falou, tem aqui nessa página aqui embaixo. Então ainda está disponível. Ah, massa, muito legal. Meus amigos, primeiro, muitíssimo obrigado por tomar um pouco do tempo de vocês aqui para compartilhar com a gente experiências, soluções, cases. Muito obrigado mesmo. E agora eu pediria para vocês considerações finais. O que vocês quiserem colocar como mensagem final e também dar, se quiserem, o endereço onde as pessoas podem encontrar vocês aqui na internet. Fiquem totalmente à vontade, o microfone é de vocês. Bom, vou já emendar aqui, já que eu já estava no flow. Bom, acho que o mais importante, acho que é dizer que as pessoas acham que o metaverso, reuniões imersivas é o futuro, e na verdade não, já é o presente, já está disponível. A gente está numa fase muito de educação do mercado, mas a gente está super aberto, eu falo com gente do mundo inteiro, só para trocar ideia de como que está esse mercado. E tudo relacionado a isso também. Vocês, com a parte de BIM, vocês sabem como realmente é uma educação, agora que realmente as construtoras estão começando a engrenar mais na metodologia. A parte de gêmeos digitais, que ainda é um conceito muito amplo, mas que tem tudo a ver com tudo que a gente falou até aqui. Então a gente também educa muitas pessoas em questão de gêmeos digitais. Então é isso, acho que é o presente, né? Acho que a gente está aberto a conversar. Eu uso bastante o LinkedIn, se as pessoas quiserem me encontrar lá, é Marcelo Franco, as pessoas me encontram pelo Supervise. E a gente pode deixar o e-mail também, mas é marcelo.franco@supervise.com, se alguém quiser entrar em contato, trocar uma ideia, eu estou à disposição. E eu vou trazer uma última frase que o Renan me falou, inclusive, que para a gente marcou muito, a gente usa ela até hoje aqui, que só com o Supervise foi possível que você colocar 16 pessoas dentro de um banheiro, de um estúdio, de forma totalmente confortável, para as pessoas poderem discutir, debater o que está acontecendo ali, obra, enfim, sem nenhum desconforto, sem ninguém esbarrar em ninguém. Então isso para a gente foi assim, putz, realmente, só assim é possível. Isso realmente você não consegue replicar no físico, isso é só virtualmente você consegue fazer. Essa é muito boa, é verdade, é verdade. Boa, obrigado, Marcelo. E Renan, diga lá. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu todo. Também eu uso bastante o LinkedIn para compartilhar informação. Eu, além de tudo, eu adoro compartilhar informação sobre o assunto, sobre tudo. E a única dica que eu faria assim, o importante é começar a usar, começar a experimentar, começar a fazer. Não adianta querer ficar estudando 50 mil coisas e acabar não aplicando. Não vale dar tiro de bazuca em coelho. Então você vai no que você precisa para resolver o seu problema e vai usando. É uma ferramenta acessível. Joga o seu modelo do jeito que está para poder trazer o seu cliente, trazer algum outro envolvido que está trabalhando com você. E só usa porque assim a gente vai trazendo melhorias e fazendo isso, tá? No LinkedIn vocês me acham como meu nome completo, né? Que é Renan Galvão Silva Vanderlei, tá? E aí eu estou à disposição para poder tirar dúvida, para trocar experiência. Sempre que precisar pode me chamar. Maravilha. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado à Supervise também. Obrigado ao Grupo Calas
por terem disponibilizado vocês para estar aqui conosco. A todos que ficaram conosco até agora também, nosso muito obrigado. Se gostarem do conteúdo, considere se inscrever, também curtir e compartilhar. E muito obrigado e até a próxima.